Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Salve, meu capaz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Quero deixar hoje um texto para a nossa meditação no livro de São Mateus, no capítulo de número 4. Glória a Deus, irmãos aí, aleluia, que estão em casa. Lembrar os irmãos que o Evangelista Robson Gomes tem um canal no YouTube. Você pode acessar, vai lá, ativa o sininho para receber novas notificações. Glória a Deus. Nós hoje vamos falar de um assunto bastante sério e é um assunto também um pouco difícil, porque é um assunto que envolve muitas coisas, envolve todos os seres humanos e é uma grande realidade também. Vamos falar sobre tentação. Aleluia. Falar um pouco sobre tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos falar sobre tentação baseada no livro de Mateus, no capítulo de número 4. Glória a Deus. E o que é tentação? Tentação é impulso para a prática, desejo veemente, aleluia, ou atraente. Aleluia. Louvado seja Deus. É também, aleluia, algo que prova a força de caráter de alguém. Então, a tentação, ela sobrevém sobre qualquer pessoa. Aí, no livro de Mateus, no capítulo de número 4, glória a Deus, nós temos aqui a história de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no capítulo 4 de São Mateus, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia ela é bem clara e ela vai falar primeiramente sobre a tentação de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão aí chegando, aleluia, para ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz em Mateus capítulo número 4, quando fala sobre a tentação, diz que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia vai dizer que, tendo jejuado ele 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E a Bíblia vai dizer no verso 3, E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Primeiramente, queridos, dizer aos irmãos que o diabo ele é tentador. Ele tenta para que você venha pecar, para que você venha cair, para que você venha parar a sua missão. E com Jesus não foi diferente. Em Mateus capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra de Deus registra que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Foi um dos poucos na Bíblia que fez esse grande jejum. Nós sabemos que tem Moisés também, que passou também 40 dias e 40 noites no monte. Mas aqui fala do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus, aleluia, passa esses 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, no versículo 3, a Bíblia diz que chega a ele o tentador. Quem é o tentador? Nesse texto, o tentador é o diabo. E esse inimigo das nossas almas, ele sempre tenta, ele sempre vai investir
na fraqueza de alguém. Aqui vai dizer que Jesus teve fome. Fisicamente, ele estava, com fome, estava precisando se alimentar. E o que o inimigo faz? O inimigo pede para que ele transformasse pedras em pães. Então isso aqui é uma tentação. O inimigo estava induzindo para que Jesus viesse, transformar aquela pedra em pão e se alimentar. Se Jesus tivesse feito isso, provavelmente seria uma grande derrota. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vencedor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o tentador diz: se tu és filho de Deus. Isso aqui é uma tentação. Ele está perguntando: se tu és, filho de Deus, mantém, que essas pedras se transformem em pães. A palavra de Deus vai dizer no verso de número 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Olha aqui que maravilha, irmãos. Jesus Cristo vencendo o tentador. E esse que eu estou falando, o tentador que está tentando a Jesus, ele já tentou muitas outras pessoas na Bíblia. Ele já tentou, por exemplo, ele tentou a Eva no jardim, e Eva cedeu-se à tentação e comeu do fruto. Ele já tentou a Sansão, e Sansão cedeu-se aos desejos da carne, e caiu e foi vencido naquela batalha contra os filisteus. Nós vemos também Davi, que cedeu à tentação também, e caiu com Batseba. Nós vemos também Salomão, que teve muitas mulheres e concubinas e também cedeu-se, não é verdade, à idolatria. Nós temos Judas também, que não resistiu à tentação do dinheiro, aquelas moedas de prata, e acabou também cedendo. Então tudo isso que eu estou te falando é tentação, é ser tentado. E o inimigo que agora está tentando a Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, mantém ou transforma essa pedra em pães. Então esse "se tu és" já é uma afronta. Você vê que sempre tem pessoas que chegam para nos tentar dizendo: se tu és mulher de Deus, isso. E com Jesus não foi diferente. Esse tentador que havia derrubado várias pessoas na Bíblia, que fez várias pessoas ser tentadas pelo mal, porque a tentação, ela faz você ceder-se aos seus desejos. Esses desejos, ele vai falar que são impulso para a prática de desejo veemente, um desejo ardente, um desejo muito forte que você tem. Então, o diabo, ele vai entrar por essa brecha. Ele quer que você cede à tentação, porque se você cedesse a esses desejos, você vai praticar muitas coisas que são até proibidas, a pessoa vai realizar. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo 4, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus vai dizer que o tentador chega para ele. E esse tentador foi o diabo. E o diabo, ele vai usar as palavras, até a palavra que está na Bíblia, para poder tentar a Jesus Cristo. Mas só que quem é que pode vencer o nosso Deus? Ele é a palavra. Diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia vai dizer aqui, meus amados e queridos irmãos, aleluia, e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, a primeira etapa dessa tentação, ele vence o diabo mais uma vez. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus, as palavras que Jesus fala. E ele disse: minhas palavras são espírito e vida. São palavras que mudam, que transformam o homem. Então o homem não vai viver só de feijão, de arroz, de macarrão, de canjiquinha, de carnes, de legumes. Isso vai alimentar a sua carne. Mas o que vai alimentar a sua alma é a palavra. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É de Gênesis ao Apocalipse. O homem se alimenta, ele muda a sua alma. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas só que o tentador não desiste. Aí chega no verso de número 5, ele diz: então o diabo transportou a cidade de Santa e colocou sobre o pináculo do templo. Aleluia. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, a tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha ele aqui, usando alguns versículos do Salmo 91. E a Bíblia vai dizer que o diabo aqui tenta, em primeiro lugar, ele tenta Jesus na sua força física, né? Querendo que Jesus comesse para ficar fisicamente forte, porque Jesus estava com fome. Na segunda etapa, o inimigo tenta Jesus para que Jesus viesse mostrar o seu poder, dizendo: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. E a palavra de Deus, ela vai dizer, aleluia, que Jesus diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como é que Jesus, irmãos, ele é maravilhoso. Jesus aqui está dando, aleluia, mostrando para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo, aleluia, louvado seja Deus, ele tentando Jesus, para que Jesus demonstrasse seu poder, para que Jesus viesse fazer a sua vontade. Mas todo aquele que faz a vontade do diabo está perdido. Jesus demonstra: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo parte para a terceira tentativa. E na terceira tentativa, a Bíblia vai dizer, a partir do verso 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Queridos, olha só, a terceira etapa da tentação. Primeira etapa, tentando Jesus fisicamente. E assim, porque Jesus estava fisicamente com fome, ele queria que Jesus transformasse a pedra em pão e se alimentasse. Segunda vez, ele tenta o Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, para que o Senhor viesse se a jogar do pináculo do templo e demonstrar seu poder, se elevar nas alturas, porque realmente Jesus tem poder para isso, mas Jesus não veio para isso. Ele não veio para poder fazer a vontade do diabo, não, ele veio para fazer a vontade de Deus. E ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a segunda vez o diabo é derrotado. Agora mais uma vez, novamente, a Bíblia diz que o diabo mostra todos os reinos do mundo e a glória dele, e diz: tudo isso te darei se postrado me adorares. Tentando, tentando Jesus assim, pela cobiça, para ver se Jesus ia cobiçar alguma coisa, para ver se Jesus não, vou querer os reinos e as glórias. Mas a Bíblia diz que o reino são do Senhor, a terra do Senhor e toda a sua plenitude, está escrito na Bíblia. Então o diabo está tentando o Senhor, aleluia, mais uma vez. Mas o nosso Deus, aleluia, ele é poderoso, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, a terceira vez, aleluia, mostrando todos os reinos do mundo. Então diz Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus te adorarás e só a ele servirás. Irmãos, o diabo tem tentado muita gente sobre todas essas coisas aqui que ele tentou Jesus. E muitos não têm resistido e têm caído.
Muitos não têm resistido à tentação. E a tentação, quando ela vem, ela não marca dia, ela não marca hora, ela não marca minuto nem segundo. A tentação, ela chega a qualquer momento. O tentador, ele pode chegar a qualquer momento para te tentar. E nós somos sujeitos a ser tentados. Olha o que a Bíblia vai dizer, né? Aleluia. Jesus expulsa Satanás. Vai-te, Satanás, porque diz que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, louvado seja Deus. Então o diabo queria tentar Jesus para que transformasse o pão. Jesus venceu Satanás e agora vem os anjos de Deus e o servem. Louvado seja Deus. Em outras traduções da Bíblia, a Bíblia vai dizer que o diabo deixa Jesus por algum tempo. Porque Jesus, depois disso, ele foi tentado muitas vezes por Satanás para desistir da missão. Ele foi tentado muitas das vezes para poder parar. Aleluia. Mas ele veio com certeza de vitória, porque ele é vitorioso. Você lembra quando ele estava lá na cruz do Calvário, né? E todos estavam zombando dele. E o diabo, se tu és filho de Deus, né? Desce daí agora, sabe? De qualquer maneira, tentando ele, mas ele resistiu até o final. Então, a tentação, aleluia, ela é algo muito perigoso. Aleluia. Jesus, na oração que ele ensina do Pai Nosso, ele diz assim, aleluia, Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o vosso nome. Tenha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores, e não nos induza a tentação, olha a tentação aí, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Então, a tentação, né? Se você tem um desejo desenfreado por alguma coisa, você precisa resistir. Você precisa pedir o Espírito de Deus que te controla. Porque o diabo, ele entra por essa brecha para fazer você ser tentado, para poder você cair, para você ceder-se a esses desejos. E muitas pessoas, muitos homens têm caído porque não resiste à tentação. Porque são carnais. São pessoas que não buscam espiritualidade. E muitos que já buscaram demais também, irmãos, não aguentaram, caíram, cederam à tentação. Mas Jesus falou, não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. Você sabe que a tentação, quando você é tentado por alguma coisa, ela vai provar o seu caráter. É aquilo que vem para cima de você e você tem que ter uma resistência. Você precisa ter uma resistência para essas coisas. Aleluia. Esse impulso para a prática e desejo veemente que pode acontecer, ou até mesmo atraente. Glória a Deus. Isso pode acontecer. E na Bíblia nós temos várias pessoas que venceram a tentação e tivemos várias pessoas que foram tentadas também. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aleluia. Vamos ver na Bíblia, irmão. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então é necessário que o servo de Deus venha orar. É necessário que o servo de Deus venha buscar o Senhor. Nós somos sujeitos à fraqueza. Jesus falou que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós sabendo que a nossa carne é fraca, é aí que nós temos que vigiar e orar. Muitos caíram em tentação, sabe por quê? Porque não vigiaram. Acharam que eram super-homens. Não, deixa aqui, eu resisto, e aí, cadê, caiu. E a Bíblia diz que a carne é fraca. E quando vem esses desejos, que todo ser humano tem desejo, mas esses desejos precisam ser controlados. Esses desejos precisam ser controlados, porque senão vem o tentador e te induz a pecar,
te induz a errar. Vocês lembram de Eva lá no jardim? Deus havia avisado a Eva: do fruto que está no meio do jardim não comais. E a vez que Eva viu e olhou, viu que aquele fruto era bonito, e o diabo ali induzindo para ela cair. Caia, 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 erre, faz isso. E Eva acabou cedendo-se à tentação e caiu. E saiu do período da inocência, entrou no período da consciência. E a partir do período da consciência, o homem passou-se a ser fragilizado pelos desejos da carne. E esses desejos podem se tornar impulsivos. E nós temos que ter, irmãos, uma retidão muito grande. Temos que vigiar muito, porque a tentação ela chega a qualquer momento. Muitos homens de Deus pensaram: não, eu resisto, eu sou homem de Deus. E aonde? Muitos caíram, não resistiram à tentação, porque com a tentação não se brinca. Você não pode brincar com suas fraquezas, não brinque. Não brinque, porque o diabo não brinca de ser diabo. E Deus também não brinca de ser Deus. Há uma realidade no mundo espiritual. Aleluia, Deus abençoe os amados irmãos. Há uma realidade muito grande. E quando somos tentados, irmãos, o que fazer? Vigia. Dobre o seu joelho, ore a Deus. Aleluia, procura não ceder-se à tentação. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: aquele pois olha que 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Sabe o que é olhar? É você estar vigilante, é você olhar ao seu redor, é você estar sempre ligado no Senhor. A Bíblia diz que aquilo que é ligado no céu será ligado na terra, aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Então o servo do Senhor, que sabe que está sendo tentado, procura evitar aquilo que tem te destruído, que tem tentado te levar para o caminho do mal. É a mesma coisa, olha o que a Bíblia vai dizer também, aleluia, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13, não vê sobre vós da tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos amados, isso acontece muito. O diabo ele vai trabalhar aí, é na fraqueza. Você tem uma fraqueza, ele vai tentar aí. Ele vai tentar aí, naquela fraqueza, naquela queda que você sempre tem. Oh Senhor, por que eu sou tão fraco? Vai buscar a Deus. Vai orar ao Senhor. E quanto menos você imagina, aleluia, você vai saber que o tentador vai chegar. E quando ele chegar, resiste. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. E ele sempre vai chegar, irmãos, ele vai usar aquilo que você tem uma fraquezinha, que ele sabe a fraqueza de todo mundo, irmão. Não vem nessa dizer que você é super espiritual, super mulher, super homem, não. O diabo sabe sua fraqueza. Mas se você é uma pessoa que vigia, você é uma pessoa que ora, uma pessoa que procura resistir à tentação, aí vai ficar mais difícil para ele. Aí vai ficar mais difícil, porque você não dá brecha. E a Bíblia diz: não des lugar ao diabo. Se der brecha, cai mesmo. Não tem pastor, não tem missionário, não tem bispo. Se der lugar ao diabo, derruba mesmo. É por isso que a Bíblia vai sempre alertar a gente a ficarmos vigilantes. Vigiai, vigiai e orai. Jesus falava isso com os discípulos a todo momento: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Tem gente que às vezes oram muito, mas não vigia. Aí acaba, meu filho, sendo uma decepção. Então a vigilância é muito importante, homem de Deus. A vigilância é muito importante, mulher de Deus.
Aleluia. Então vamos, irmãos, permanecer firme. Ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, quando vier a tentação, resista. Resista. Não ceda à tentação. A Bíblia vai dizer, irmãos, também, aleluia, louvado seja a palavra do Senhor. Ela vai nos falar mais um pouco sobre tentação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tiago. Aleluia. Capítulo 1, verso de número 12. Aleluia, em diante diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então quer dizer, bem-aventurado é você, varão, bem-aventurado é você, varoa, que sofre tentação. O que é sofrer tentação? Mas não é você que sofre tentação e vence a tentação. Não está dizendo de você que é tentado e cai. Não aguentei a tentação, caí. Não. A Bíblia está falando bem-aventurados que sofrem tentação, porque quando for provado, porque há algo que prova a força de caráter de alguém, quando for provado, receberá a coroa da vida. Ele foi tentado, mas não cedeu. Você é bem-aventurado. Você que já foi tentado a praticar o mal e venceu o mal, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. E a Bíblia vai dizer: ninguém sendo tentado diz, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quem tenta é Satanás. Deus, ele prova. E provação é uma coisa, tentação é outra. Tá? Então a Bíblia vai dizer, aleluia, cada um é tentado quando é atraído, a Bíblia vai dizer, e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Olha como a tentação ela é perigosa. Ela vai chegando devagarzinho, o tentador. E ele chega, irmão, com um sapatinho de algodão. Olha bem o que já aconteceu com várias pessoas na Bíblia que caíram em tentação. Você precisa resistir, irmão. Tem pessoas, às vezes, que estão vendo o mal chegar e não faz nada. Ele está achando que ele vai, não, vou vencer, eu vou vencer. Se for o mal, expulsa logo. Se for o mal, saia, se for preciso. Mas não fica cedendo às tentações, porque você vai às vezes cair. E se você cair, vai ser um arrependimento muito grande. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. Aleluia. Louvado seja, bem-aventurado você que vence a tentação. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de tentação aqui. Olha só. Por exemplo, aleluia. Eva, ela caiu na tentação de Satanás e comeu o fruto e pecou. Mesmo sendo avisada pelo Senhor, ela cedeu-se à tentação. Teve outras pessoas na Bíblia, por exemplo, Sansão. Quantas das vezes Manoá avisou a Sansão: Sansão, você não pode fazer isso. Você é nazireu, você não pode comer coisas imundas. Sansão cai na tentação, acha um mel num cadáver de um leão e vai lá e come desse mel e caiu novamente em tentação. A Bíblia vai dizer também que ele, de tanto Dalila ficar, me conta seu segredo. Aí ele vai e começa, irmão, não se brinca com a verdade. O segredo dele era força naqueles cabelos, não era para ele contar. E ele foi deixando, irmão, não se brinca com coisa séria. Me amarro com 7 cordas novas, vou lá e não arrebento e saio. Começou contando as coisas e Dalila ficando mais triste. Me conta seu segredo. Você não me ama. Isso é tentação. Então o que a Bíblia diz? Sansão vai e fala o seu segredo. Ele foi tanto tentado, cedeu-se à tentação e o que aconteceu com ele? Foi pego pelos filisteus, cortaram os seus cabelos, colocaram ele para tocar uma moinha como se fosse um jumento
E ficou todos os filisteus zombando dele ali, escarnecendo, porque cedeu-se à tentação, caiu. Mas aí a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, os seus cabelos crescem de novo e Sansão derruba o templo de Dagon e assim ele consegue destruir os filisteus. Irmãos, muitas pessoas conseguem depois que cai se levantar, mas às vezes tiveram a oportunidade de vencer a tentação e não venceram, porque brincaram. Olha só o que a Bíblia vai dizer também, aleluia, sobre Davi. Olha como é que é perigoso, ó, os olhos. Davi está lá no seu palácio. Aí quando ele sai lá para o terraço, o que ele faz? Ele vê uma mulher linda se banhando. E Davi, ele não resiste à tentação. E olha que essa mulher, Batseba, ela é uma mulher de Urias. Urias trabalhava para Davi, era um soldado de Davi. E Davi, ele cai na tentação. Ele pega aquela mulher, né, deita-se com aquela mulher, arma uma armadilha, né, aleluia, para Urias, manda Urias na frente da batalha. Urias é morto e Davi, ele cai, não resiste à tentação. Então a tentação é muito perigosa. Você que acha que é super-homem, cuidado, irmão. O homem é falho. Você que está vindo, e você é falho, tome muito cuidado. Não fica achando que você é mais espiritual que ninguém. Mas busca o Senhor, eu quero força para vencer a tentação. Eu quero força para resistir o mal. Eu quero ter força para resistir o dia mal. Outro também, vamos lá, outra pessoa que caiu em tentação. Salomão. Eva, ela cai, aleluia, Gênesis 3:6, ela cede a tentação da serpente. Sansão em Juízes 16 ao 19, ele cai em tentação com Dalila. E agora Davi em 1 Samuel 11, aleluia, 11 verso 2 em diante, aonde Davi cedeu-se à tentação. E agora temos Salomão em 1 Reis 11 do 1 ao 3, aonde Salomão, ele teve ali 700 mulheres, 300 concubinas. Aquela época podia, tá? Hoje não pode não, homem de Deus, né? Vigia. Então naquela época, o que ele fez? Essas muitas mulheres, e olha que não era para ele casar com mulheres de outras nações, mas a beleza atrai. Então nós temos que ter muito cuidado com a aparência, as aparências enganam. Então ele viu que as mulheres belas, mas eram idólatras. E o que aconteceu? Salomão, ele cai na besteira de poder ficar com essas mulheres. E daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Salomão foi cedendo. E a Bíblia vai dizer, 1 Reis capítulo 11, né, verso 1 e 3, que essas mulheres, elas perverteram o coração de Salomão. Salomão, ele acaba idolatrando. Ele cede à idolatria e começa a servir outros deuses. Aí para você ver como é que a tentação é algo perigoso. A Bíblia vai dizer também, meus amados irmãos, Judas, em Lucas 22, 2 e 3, quando os sacerdotes chamam ele, você anda com o Mestre Jesus? Você conhece ele, você é um deles? Nós vamos te oferecer 30 moedas de pratas. Você vai pegar essas moedas, essa moeda é bastante dinheiro. Dá para você comprar um terreno, dá para você comprar uma casa, dá para você comprar várias coisas. E aquilo foi entrando no coração de Judas. Judas começou a se interessar. Sabe que Satanás entrou no coração dele. Jesus mesmo fala, eu não escolhi a vós 12, mas um de vós é um diabo. O diabo entra no coração de Judas. Judas, ele cede-se à tentação, aceita a proposta e então entrega o Senhor Jesus. Ele fala, aquele que eu beijar, que eu saudar com um beijo, esse é o homem que vocês procuram. Tá? Então ele também cedeu à tentação. Então, meus irmãos, vamos ter muito cuidado. A tentação é algo muito sério. É para derrubar mesmo. Outra pessoa que foi tentada, mas venceu, foi José. Você lembra de José? A mulher de Potifar pegou, né, e quis deitar-se com José, porque a Bíblia diz que ele era um jovem muito bonito, mas a Bíblia vai dizer que José ele resistiu à tentação.
Ela pega, segura a roupa de José e depois fala com Potifar que José tentou agarrar ela. Vocês conhecem a história muito bem, né? Gênesis 37, você vai vendo a história de José, depois você estuda em casa, mas você vai ver que José ele resistiu à tentação. José, ele falou, não pecaria eu contra Deus? Olha como é que ele era temente a Deus. Ele poderia falar, pecaria eu contra Potifar, mas não, primeiro ele colocou Deus em primeiro lugar. Então o homem que serve a Deus, que vigia e que ora e que resiste à tentação, primeiramente ele vai lembrar de Deus. Não, eu não posso pecar contra o Senhor. Eu sou servo de Deus. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está inteiramente no nosso coração. Você não pode errar. Você é meu servo. Cuidado. O Espírito Santo está sempre alertando a pessoa. Por isso que é bom você sempre estar buscando a Deus. Sempre está orando ao Senhor, para que não entreis em tentação. É por isso que na própria oração de Jesus ele fala, e não nos induza a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque o tentador, ele chega a hora que você menos espera. O tentador chega a hora que você menos imagina. E quantas pessoas, irmãos, que nós depositamos assim tanta nossa confiança, achamos que estava lá no alto e depois caíram em pecado. Sabe por quê? Porque não resistiram à tentação. Então não se brinca com Satanás. Não se brinca. As coisas espirituais são coisa muito séria. E hoje nessa live, nesse vídeo que eu estou falando sobre tentação, aleluia, e nós vamos continuar aqui. Tiago capítulo 1, verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. No caso, José foi bem-aventurado. Ele venceu, ele resistiu à tentação. E a tentação, irmãos, ela chega mesmo. Se você não tiver estrutura, você acaba caindo, mas a Bíblia diz que Deus, fiel é Deus. Aleluia, Deus é fiel, irmãos, para com as nossas vidas. A Bíblia vai dizer, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, ou seja, Deus não tenta. Quem tenta é Satanás, Deus ali prova, né? Então, há uma diferença entre provação e tentação. Eu estou falando hoje sobre tentação, né? E essa tentação, ela vai ir para o desejo veemente que você tem. Então, se você às vezes tem um desejo desenfreado, o diabo vai querer agir naquela área. Se você tem assim uma certa fraqueza por algo, o diabo vai querer agir naquela área para querer te derrubar.